Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa audiência com a Associação Fórum Cidadania, Lisboa, que versa o tema do projeto da expansão da linha vermelha do metro de Lisboa, e eu naturalmente começo por cumprimentar todos os responsáveis por este pedido de audiência, explicar de forma muito sucinta aquilo que está previsto. Temos uma grelha de tempos que está estipulada para todo este tipo de audiências, que começa naturalmente com uma intervenção da Associação, e temos previsto cerca de 10 minutos. De seguida, depois, iremos proceder a uma ronda de intervenções por cada grupo parlamentar, em que está previsto 4 minutos de intervenção para cada grupo parlamentar, e no final teremos uma resposta novamente da Associação com um período previsto de 8 minutos. Sem mais delongas, eu passo a palavra ao Sr. Paulo Ferrero para fazer a sua intervenção inicial, onde é importante fazer um enquadramento não só da vossa associação, mas também do problema em causa, se bem que todos os seus deputados tiveram acesso ao vosso pedido de audiência e, portanto, o assunto está mais ou menos balizado. Mas, sem mais delongas, Sr. Paulo Ferrero, faz favor. Muito bom dia, Sr. Presidente. Bom dia a todos os senhores deputados desta comissão. Eu quero agradecer a terem concedido esta audiência. Pronto, em termos de Fórum Cidadania LX, que eu estou aqui a representar, estas duas senhoras são arquitetas paisagistas, não são propriamente do Fórum, e aquelas duas senhoras são do movimento Salvem o Jardim da Parada. Pronto. O Fórum Cidadania LX é uma associação de defesa, basicamente, do património, seja edificado, seja arbóreo, seja da mobilidade, etc., no Distrito de Lisboa. Pronto. Aqui nós interviemos já há 3 anos, legalmente até, por causa deste projeto em concreto da extensão da linha vermelha do metro. Pronto. Porque achamos que é um projeto que não respeita desde logo o PDM, o Plano de Urbanização de Alcântara, etc. E, nesse sentido, interpusemos uma previdência cautelar, pronto, que neste momento o recurso está a aguardar a decisão final. E, no que toca ao ambiente propriamente dito, nós estamos muito preocupados, seriamente preocupados, pelo que vai acontecer ao Jardim da Parada. Pronto, o Jardim da Parada é parte integrante da estrutura municipal, a estrutura ecológica municipal, e a nível dos estudos que o metro pôs à disposição das pessoas online, etc., há uma série de informações que faltam, nomeadamente estudos sobre o impacto das obras e no pós-obra relativamente às raízes, não só à superfície como também à profundidade, enfim, uma série de questões. Estamos a falar de um jardim que tem 3 árvores classificadas de interesse público, mas não são só elas as importantes, as outras árvores de grande porte também são importantes, embora não sendo classificadas, e, portanto, o metro diz que apenas vão ser abatidas 6 árvores, 6 lódãos que fazem a moldura do jardim, mas claro que isso não vai ser assim, porque basta ver os desenhos das bocas e para a entrada dos equipamentos que depois vão fazer a obra, etc, etc. Portanto, aquilo vai ter um impacto muito grande. E, nesse sentido, pronto, aproveitando a nova composição da Assembleia da República, decidimos apelar aos senhores deputados das várias comissões que têm, de alguma forma, que ver com esta obra, para, de algum modo, travarem junto do metro, pararem para pensar. O metro parar para pensar, porque o metro tem alternativas à localização desta estação em Campo de Ourique e, portanto, alternativas que, a serem feitas, já não teriam impacto nenhum, absolutamente nenhum, no Jardim da Parada. E, portanto, nesse sentido, estamos aqui para que a Comissão contribua para isso, para que haja depois uma resolução e que o metro pode alterar, ainda vai a tempo. Pronto, é só isso. Eu passo aqui a palavra às minhas colegas. Bom dia a todos.
É assim, o bairro de Campo de Ourique foi projetado no século XIX pelo engenheiro Ressano Garcia, e projetou um bairro muito denso. O bairro tem uma densidade populacional enorme, tem este jardim, porque o engenheiro Ressano Garcia teve o vislumbre, a visão, de que com aquela densidade vamos reservar aquele meio hectare, não chega bem, meio hectare, e vamos manter um espaço aberto e fazer um jardim. As árvores, portanto, têm mais de 100 anos, algumas que estão lá. É o único jardim, porque ao pé do Cemitério dos Prazeres, para nós são jardins ecos, aquele é um verdadeiro jardim, e o que nos preocupa é que é um património, existe, é um património imaterial, tem uma utilização enorme, tem um caráter afetivo para a população também do bairro de Campo de Ourique, e precisamente no meio daquele bairro densíssimo, que há aquele retângulozinho com árvores com mais de 100 anos, o Metropolitano coloca, não é a passagem da linha, é a estação do Metropolitano, está em diagonal, atravessa o jardim inteiro em diagonal, tem uma coisa relativamente boa que é em túnel, só que o topo do túnel está a 17 metros de profundidade. Portanto, com aquelas árvores com mais de 100 anos, com 25 metros de altura e de diâmetro, portanto, é óbvio que vai ser lento, mas que aquelas árvores vão morrer só com as obras, compactação, vibrações. Pronto, o que nos preocupa, para nós, arquitetos paisagistas, uma árvore, e aqui para os engenheiros, agrónomos e silvicultores, uma árvore, a projeção da copa é a mesma projeção de baixo terra, há um sistema de baixo terra que durante estes 100 anos se consolidou de vida microbiana, de circulação da água, de formação de solo, tudo isto com a construção de uma estação com aquela largura de 17 metros de profundidade. É óbvio que vai ser uma intervenção muito, muito difícil para as árvores. As árvores têm este sistema radicular que é muito sensível e, portanto, vai ser uma agressão muito grande. O Metropolitano não apresentou situações semelhantes. Fomos ver, não há nenhuma estação debaixo de um jardim em Lisboa. Não fez sondagens nos arruamentos, mas sondagens geológicas, geotécnicas só. E não fez uma avaliação ecológica de todos os serviços prestados por aquele meio hectare, os serviços ecológicos, sociais, que presta. E também não tem uma avaliação sólida dos impactos previsíveis. As nossas conclusões graves é que, de certeza, a destruição do jardim vai ser progressiva e vai destruir aquele equilíbrio dinâmico. Com a estação ali, não se encara a possibilidade de minimizar o impacto. Uma estação em diagonal a atravessar o jardim todo, não é possível minimizar os impactos. Portanto, o que nós pedíamos, no fundo, era que fizessem sondagens para ver a área do reexame ou procurassem imediatamente uma alternativa para a localização da estação. Todos nós queremos um metropolitano em Campo de Ourique, está de facto difícil de transportes, estacionamento é impossível, mas uma alternativa para a localização daquela estação. Pois, favor. Muito bom dia, o meu nome é Margarida Vicente, sou do Movimento Salvar o Jardim da Parada. As coisas aqui praticamente já foram todas ditas. Gostava só de realçar um aspecto que talvez não recordem. A área do jardim são 0,4 hectares, portanto 4.000 metros quadrados. A área da freguesia de Campo de Ourique tem 1,65 km quadrados. O número de habitantes, segundo o censo de 2021, são 22.140. A densidade populacional são 13.418,2 habitantes por quilómetro quadrado. Ora, para uma área, para o único jardim que nós temos, ir destruí-lo, isto é mais do que um crime ambiental. Acho que são dois, porque depois a saúde mental das pessoas vai se ressentir. Portanto, a senhora arquiteta já disse estes aspectos das árvores. Só queria referir outro aspecto que acho que é importante. Num período de seca grave em que nos encontramos, o subsolo do jardim tem muita água. Aliás, como aquele bairro tem água no subsolo. Parece-nos incrível que a água vá ser bombeada para a hectare de Alcântara. Será que não há engenheiros que possam aproveitar, fazer alguma coisa daquilo? Não contentes com isso, o solo vai ser impermeabilizado, porque obviamente se a estação fica por baixo. Portanto, se isto não é matar o jardim, não sei o que seja. Queres dizer alguma coisa? Ainda temos tempo. Sim, pode. Eu tenho 2 minutos. O meu nome é Ana Luísa Soares, sou arquiteta paisagista e só dizer que atualmente, neste período que estamos a viver de alterações globais,
tanto aquecimento global que as cidades estão a viver. O bairro de Campo de Ourique, como toda a gente conhece, creio que assim a rua mais arborizada é a Rua Ferreira Borges, com aqueles Celtis Australis. Tudo o resto, todas aquelas ruas, eventualmente devido à sua dimensão, não têm caldeiras, não têm árvores em caldeiras. Portanto, aquilo é uma ilha de calor, sem aquela lufada de ar fresco que o Jardim da Parada dá àquele bairro. Tirando essa mancha verde, eu acho que o bairro de Campo de Ourique vai ficar uma ilha deserta mesmo. E atendendo ao que nós estamos a viver e a tendência é que esta alteração, este calor, esta ilha de calor vai agravar-se, sem aquela mancha verde vai ser insuportável de se viver ali no bairro de Campo de Ourique. Obrigada. Cerca de um minuto, faz favor. Sou Susana Marques, faço parte do Movimento Salvados do Jardim da Parada. Iniciei este processo desde 8 de junho de 2022, portanto já estou aqui há muitos anos, em várias situações e audiências e comissões. Relembrar que o Metropolitano, em agosto do ano passado, fiz uma aquisição de serviços à UTAD e, a convite do Metropolitano, nós estivemos numa reunião em novembro, onde esteve também o professor Luís Martins da UTAD, que tinha um PowerPoint para nos apresentar sobre a análise que ele tinha feito ao jardim e o impacto que teria a obra, e essa análise foi recusada pela engenheira Helena Campos de ser apresentada naquela reunião. Nós perguntámos se depois daquela reunião nos poderiam enviar todo o resumo que o professor Luís Martins tinha sobre esse impacto, e até hoje nunca mais o recebemos. Portanto, é de prever que o impacto vai ser enorme. Muito obrigado. Creio que a apresentação foi explícita, todos nós percebemos os problemas que estão aqui em causa e passo de imediato às rondas pelos partidos. Começamos pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata para uma intervenção que não exceda os 4 minutos. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo o movimento LX Lisboa, que já conheço há muitos anos. Dr. Paulo Ferrer, já nos conhecemos, não é melhor nem dizer desde quando. E queria aqui dizer que este problema para o Partido Social Democrata é extraordinariamente difícil, porque a questão do lançamento desta obra começou em 2021, e a verdade é que, embora todos estejamos de acordo quanto à linha vermelha e quanto ao metropolitano, a verdade é que nunca estivemos de acordo quanto às saídas do metropolitano, inclusive junto da Junta de Freguesia de Campo de Ourique. O Partido Social Democrata votou sempre vencido esta alternativa. Esta alternativa foi apoiada pelo Partido Socialista, que, aliás, se apoiou no Bloco de Esquerda na Câmara, tinha a maioria. E, portanto, nós votámos sempre vencidos. O que é que se passa? É verdade que o metropolitano também nunca adiantou grandes alternativas, nunca quis ouvir grandes alternativas, e eu secundo exatamente o que foi dito aqui. Acontece que, neste momento, quando o Partido Social Democrata venceu as eleições, a obra estava lançada e já estava adjudicada, inclusive. Havia uma providência cautelar junto do Tribunal para contestar a adjudicação da obra e a semana passada, se não me engano, o Tribunal decidiu a favor dos resultados do concurso e, portanto, deu ordem para que a empresa a quem foi adjudicada a obra começasse as obras. Neste momento, apesar de estarmos completamente solidários por isto, a questão põe-se em termos de interesse público. Quanto é que custa uma alteração feita agora? Custa suspender o concurso, custa fazer novos estudos, novos projetos, eventualmente até pôr em causa o próprio concurso, porque realmente se trata de uma alteração profunda. E neste momento o que se passa em termos de interesse público é que, de facto, o custo em termos de dinheiro, digamos, e de tempo, é extremamente difícil e extremamente danoso. E, portanto, ponderando as coisas, eu acho muito difícil que o Governo tenha uma justificação para parar neste momento o andamento da obra, que, aliás, como eu disse, está a começar. Não vejo, francamente, como é que, embora tivesse visto sempre que, de facto, o interesse público tenha sido, de facto, prejudicado, tinha sido fácil relativamente. Aliás, todos nós contestámos as saídas do metropolitano, tanto na linha amarela como na linha vermelha, resultaram de uma opção do Plano Estratégico de Lisboa e dos projetos estratégicos que o Presidente, então, Fernando Medina, e o arquiteto Manuel Salgado tinham para a cidade. Não era a nossa visão, mas votámos vencidos.
E, neste momento, parar uma obra destas é capaz de ter um custo tão grande em termos da cidade e em termos até de subsídios, que me parece muito difícil alterarmos isto. Poderemos, eventualmente, junto do metropolitano, tentar minimizar os danos. Parece-me a mim que o problema básico não é tanto o metropolitano, nem ao nível a que ele passa, que são 35 metros, mas é, de facto, a saída. Porque a saída, obviamente, vem à superfície, portanto, implica cortar as raízes da árvore, não a principal, mas as laterais. Isso é um facto. E isso, de facto, foi sempre omitido. E a única coisa que eu vejo que podemos fazer neste momento é minimizar os danos, com muita pena minha, mas vejo muito difícil alterarmos o projeto neste momento. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Um cumprimento muito especial também ao Fórum Cidadania LX. Nós tivemos a oportunidade há precisamente 3 semanas de ter esta discussão numa das salas aqui ao lado, na Comissão de Economia. E, fundamentalmente, eu creio que não surpreenderá ninguém se eu disser que a posição do Partido Socialista de há 3 semanas para cá não se alterou. Ou seja, nós fizemos essa discussão na Comissão, inclusivamente, mais tarde, no dia 16 de maio, creio eu, tivemos a oportunidade de discutir este tema até no plenário. A petição foi discutida no plenário e depois houve uma resolução que foi votada sobre o tema Salvar o Jardim da Parada, que foi rejeitada no plenário e, portanto, neste caso, não há aqui nenhuma alteração da nossa posição sobre esta matéria. Eu penso que todos concordaremos que, efetivamente, a construção da extensão da linha vermelha do metro de Lisboa é fundamental para a cidade, em termos de mobilidade e em termos de impacto ambiental na cidade. Nós estamos a falar do investimento, se for concretizado, como esperamos, signifique transportar 70 mil passageiros por dia e 26 milhões por ano, o que significa que temos aqui, de facto, um impacto muito significativo naquilo que é a melhoria potencial da qualidade ambiental da cidade. E, portanto, nesta medida, parece-nos que, como diz a canção do Rui Veloso, é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa e, eventualmente, aquilo que nos possa separar não quer dizer que não possa ser resolvido pontualmente, e eu saúdo aqui a postura da Sra. Deputada do PSD, porque, de facto, quer dizer, nós, neste momento, uma obra deste impacto e desta extensão, é impossível não criar aqui algum tipo de constrangimento. Isso é impossível. Nós estamos a falar de uma obra de 405 milhões de euros e, portanto, uma extensão do prolongamento da linha de metro de 4,1 km e, portanto, estamos a perceber que esta obra tem financiamento do PRR e, portanto, será um prejuízo para o país e lesivo altamente do interesse público se esta obra não avançar. Por outro lado, no nosso entendimento, quer o Governo, quer o Metropolitano, quer todas as instâncias que se pronunciaram sobre esta matéria, cumpriram aquilo que é a lei vigente em Portugal para este tipo de intervenções. Nomeadamente, nós temos, de facto, uma avaliação de impacto ambiental e uma declaração de impacto ambiental que foi emitida no dia 26 de agosto de 2022. E, portanto, essa declaração de impacto ambiental permanece atual, obviamente apresenta também algumas medidas de mitigação que terão que ser atendidas por quem executar o projeto, mas, naturalmente, que há uma interpretação de uma comissão muito extensa e vasta, representante de várias instituições, que admite que esta obra cumpre aquilo que são as legislações portuguesas nesta matéria. E, portanto, nesta medida, parece evidente que, de facto, esta obra tem que avançar, é urgente que avance, e, neste momento, o ponto de situação que existe não me parece que compita ao Poder Legislativo pronunciar-se. Ou seja, não há aqui nenhuma questão de alteração do quadro legal que seja necessário acomodar. O que existe é uma opção do atual Executivo se quer continuar uma obra ou não quer continuar uma obra, se entende que esta obra é de interesse público ou não é de interesse público. Da parte do Partido Socialista, nenhuma hesitação. Esta obra, para nós, é para avançar o mais rapidamente que for possível. O ponto de situação à data de hoje, segundo sei, é que já há visto do Tribunal de Contas e, portanto, a obra pode iniciar, mas eu quero fazer aqui um parênteses ao complemento daquilo que a Sra. Deputada disse há pouco. Salvo melhor e mais esclarecido entendimento, o que está em causa neste concurso é um projeto de concessão e execução. É um concurso de concessão e execução. Significa isto que há um prazo de 6 meses que a entidade adjudicatária terá para proceder ao projeto de execução e, naturalmente, há aqui algumas pormenores que podem e devem ser afinados e o contributo que o Fórum dá é, naturalmente, um contributo válido e que merece ser analisado, discutido e apreciado por quem tem que agora fazer o projeto de execução.
e depois do projeto de execução pronto e aprovado, que a obra possa decorrer para que o PRR possa ser utilizado e haja um benefício para a cidade de Lisboa e não só para a área metropolitana, na medida em que estamos a falar do investimento que representa, em termos de qualidade ambiental, um upgrade significativo naquilo que temos hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra ao Partido Chega. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, prezados representantes também do Fórum Cidadania, gostaria de dar as boas-vindas à Associação Fórum Cidadania e agradecer a vossa presença nesta Comissão de Ambiente e Energia. É com grande apreço que recebemos o vosso contributo e empenho na defesa do interesse público e da preservação do nosso património ambiental. Começo por reconhecer a importância das preocupações que vos trouxeram a esta Casa. O desenvolvimento e a modernização das infraestruturas de transporte público, como metropolitano de Lisboa, são fundamentais para garantir uma cidade mais acessível e eficiente. No entanto, este desenvolvimento deve ser cuidadosamente equilibrado com a necessidade de preservar a nossa paisagem urbana e os valores históricos e ambientais que fazem de Lisboa uma cidade única. A acessibilidade é, sem dúvida, um dos pilares do desenvolvimento urbano sustentável. A expansão da linha vermelha do metropolitano de Lisboa é uma iniciativa que, à primeira vista, promete melhorar significativamente a mobilidade na cidade, proporcionando um transporte público mais eficiente e abrangente. No entanto, devemos assegurar que esta acessibilidade não se transforme num elemento de destruição do nosso património natural, que é extremamente importante para os lisboetas e para o país como um todo. O vosso e-mail trouxe à luz questões muito pertinentes sobre o impacto ambiental e patrimonial das obras planeadas. A referência à suspensão judicial da declaração de impacto ambiental emitida pela Agência Portuguesa do Ambiente, devido ao incumprimento do Plano Diretor Municipal de Lisboa e ao Plano de Urbanização de Alcântara, é particularmente preocupante. Esta situação levanta questões sobre a transparência e a conformidade do projeto com as normas vigentes que devem ser rigorosamente respeitadas. Além disso, a vossa preocupação com os graves danos à estrutura ecológica municipal, especialmente no que diz respeito ao Jardim da Parada em Campo de Ourique e ao Baluarte do Livramento em Alcântara, não deve ser ignorada. Estes locais não são apenas espaços verdes e históricos, eles representam a memória e a identidade cultural do distrito. A destruição de árvores classificadas e de património histórico militares seria uma perda irreparável para a cidade e para os seus habitantes. É fundamental que qualquer projeto de expansão do metropolitano seja desenvolvido na base de uma análise profunda e rigorosa das alternativas possíveis, garantindo que os impactos negativos sejam minimizados e que se respeitem os planos de urbanização e os valores ambientais da cidade. A transparência e a participação pública são essenciais neste projeto, para que todas as vozes sejam ouvidas e para que se encontrem soluções que verdadeiramente beneficiem toda a comunidade e o Distrito de Lisboa. A bancada parlamentar do Chega está comprometida a assegurar que todas as decisões sejam sempre tomadas com base em critérios sólidos. A preservação do meio ambiente e do património cultural é uma responsabilidade de todos que deve ser integrada em todas as etapas do planeamento e execução de projetos públicos, quer a nível local como também a nível nacional. Antes de terminar, agradeço mais uma vez a vossa iniciativa e esta ação de cidadania que demonstra um verdadeiro compromisso com a defesa dos valores ambientais e patrimoniais da cidade. A vossa intervenção e os vossos conhecimentos são vitais para nos ajudar a encontrar o equilíbrio certo entre desenvolvimento e preservação. Assim sendo, gostaria de aproveitar a presença dos representantes da Associação para vos questionar sobre as alternativas específicas que sugerem para o prolongamento da linha vermelha e que possam conciliar a necessidade de melhorar a acessibilidade com a preservação do património ambiental e cultural de Lisboa e se desde que levantaram as vossas preocupações alguma solução foi-vos feita chegar por quem de direito. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Raul Melo. A resposta depois será dada na intervenção final e passo de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados, cumprimento o Fórum Cidadania LX. Começar por dizer, nós tivemos uma discussão em plenário ainda agora, há cerca de 15 dias, sobre este tema, portanto também, usando as mesmas palavras do deputado do PS, quer dizer, a nossa posição é basicamente a mesma que nós transmitimos, eu diria que puderam acompanhar, ou seja, aqui esta questão da linha vermelha do metro para a Iniciativa Liberal é uma linha estrutural, é importante, é um eixo importante, portanto, isto tem sido uma discussão ou um projeto que já tem muitos anos, portanto, e que é importante para esta zona ocidental de Lisboa, para este eixo da Estrela, Campo de Ourique, que de facto não tem o mesmo acesso a transportes públicos como nós temos noutras zonas da cidade. Agora, é importante que quando, e a Iniciativa Liberal é super a favor e temos sido sempre, e estamos sempre na primeira linha de apoiar os desenvolvimentos do transporte público, porque isso também nos ajuda, obviamente, nas nossas metas de deixar o transporte individual e de usar transportes públicos. Agora, nós temos que compreender, em primeiro lugar, que todos estes projetos, todas estas grandes obras têm impactos. E sabemos e temos que lidar com eles e tudo isso. Agora, era importante que estes processos fossem feitos de uma forma transparente e que nos mostrem que, de facto, as decisões que são tomadas são as melhores face às alternativas existentes. E é tudo o que falhou neste processo. Portanto, a Iniciativa Liberal, desde a primeira hora, tem estado, contribuiu para a consulta pública que esteve em vigor, tanto a nível da Assembleia Municipal também temos feito todos os esforços para pedir todos os estudos que foram feitos relativamente, novamente, às várias alternativas. Sabemos que, da vossa parte, esses pedidos também têm sido feitos e, de facto, há aqui uma total opacidade desta decisão, tanto da parte do Partido Socialista, tanto do Metropolitano de Lisboa. Portanto, se estão tão confiantes que esta é a melhor solução, então que expliquem às populações que esta é efetivamente a melhor solução. E é isso que não acontece. Portanto, quando se faz uma obra destas e quando se quer garantir o apoio da população, tem que ser o mais transparente possível. Porque, no limite, podemos dizer não há mesmo outra alternativa, portanto, temos que decidir se queremos ou não. Agora, quando isto não acontece, portanto, aquilo que nos parece é que fica aqui uma situação de pouca transparência do porquê é que estamos a decidir por uma obra que tem tantos impactos e que, de facto, afeta um jardim, e neste caso em particular do Jardim da Parada, que é tão importante para a freguesia de Campo de Ourique, que é um ponto central da freguesia. Portanto, quando se sabe que vai ter impactos no jardim e vai, como a deputada do PSD também já explicou aqui, não vale a pena não dizermos que não tem e tentar minimizar este tipo de impactos, porque obviamente os impactos estão lá. O que tem que ser transparente é se esses impactos são ou se os benefícios dos impactos, os impactos são sempre negativos, mas se os benefícios para a população são sempre maiores, e isso em todo este processo não está claro. Da nossa parte, temos algumas dúvidas do que é que se pode fazer agora. Eu não vou repetir as palavras da deputada do PSD, porque, de facto, o processo está numa fase muito avançada. Portanto, qual é o custo financeiro e custo de oportunidade de tudo parar agora? Portanto, não tenho propriamente uma pergunta para vos fazer. Queria, basicamente, manifestar que nós, quando votámos aqui, e neste caso, o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que também é curioso, porque, de facto, o Bloco de Esquerda, numa primeira fase, apoiou este processo e agora já dá jeito mudar de opinião, mas pronto, é o que é. Mas nós apoiamos e temos a preocupação de se poder encontrar aqui uma alternativa. Tenho algumas dúvidas de como é que isto pode ser feito neste momento. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada, até pelo cumprimento escrupuloso do tempo. Faltava ali 29 centésimos de segundo para os 4 minutos. Muito bem, Joana. Em condições normais, passaríamos agora a palavra ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, mas não está presente. E não estando presente, passamos ao grupo parlamentar seguinte, que é o Partido Comunista Português. Sr. Deputado Alfredo Maia, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não se importa, desculpe. Começo por cumprimentar os senhores dirigentes do Fórum Cidadania LX e do Movimento Salvenho Jardim da Parada. Creio que é de relevar o facto de o PCP há muitos anos estar com as populações, estar com os movimentos populares,
por um lado, em relação à contestação ao traçado, que deveria ser outro e não este, e é necessário encontrar alternativas para ele, e concretamente em relação à preservação do Jardim da Parada. O PCP tem tido uma posição coerente e mantém, e por isso, ainda recentemente, apoiou um projeto de resolução no sentido de se encontrar uma alternativa designadamente para a localização da estação no Jardim da Parada, a estação de Campo de Ourique. Lamentavelmente, essa resolução foi chumbada, e foi chumbada com os votos contra do Partido Socialista e a abstenção do PSD e do CDS. Recentemente foi aprovada na Câmara Municipal de Lisboa uma moção no sentido de os órgãos de autarquia, concretamente a Câmara, instar o Governo a procurar, digamos, uma alternativa para esta situação, designadamente em termos do traçado e do modelo da linha, portanto, ao invés da linha circular, uma linha em laço, etc., significa que, quer em relação à justa pretensão destas organizações que hoje nos visitam, quer em relação às questões de fundo que se colocam quanto ao traçado e ao modelo, naturalmente que este Governo tem de pronunciar-se sobre o que é possível fazer e como pretende fazer, e que avaliação faz desta ponderação, interesse público, investimentos feitos, compromissos assumidos, sendo certo que também deve ser equacionada a possibilidade de conciliar uns e outros o mais possível, evitando, de facto, um impacto como aquele que se desenha, que se prevê relativamente ao Jardim da Parada. Por conseguinte, eu não tenho provavelmente nenhuma pergunta para vos fazer, a não ser reiterar este apoio à vossa justa luta e também o empenho do PCP no sentido de procurar contribuir para que a questão seja resolvida ou minimizada com o menor dano possível. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto, em nome do Partido Livre. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros convidados, representantes do Fórum de Cidadania LX e do Movimento Salvem Jardim da Parada. Eu não tenho muito a acrescentar, por isso acho que vou ser muito sintético, porque, como sabem, nós já discutimos o tema, já apresentámos a nossa posição tanto na Assembleia Municipal de Lisboa, como aqui em plenário há poucas semanas e também na Comissão de Economia, mas queria, em primeiro lugar, saudar-vos pela vossa insistência. Acho que é realmente salutar, num país onde a participação cívica tem dos mais baixos índices da Europa, se não o mais baixo índice da Europa, ver que há ainda quem invista muito do seu tempo, do seu precioso tempo, na luta por algo que é do bem comum, é de saudar. E realmente a grande questão aqui, e o livro muitas vezes falou disto, prende-se com o não acesso e o não conhecimento dos estudos que a Metro de Lisboa, peço desculpa, tem e não quer divulgar. Portanto, a grande questão está aqui. Até a comparação entre diferentes traçados se torna difícil porque nós não temos os dados sequer que nos permitam uma análise séria e científica daquilo que poderiam ser as alternativas. Nós já os pedimos, já insistimos muito nisso e até hoje não nos foi nunca facultada essa informação. Dito isto, é evidente que com o financiamento da obra, com a obra em andamento, se torna muito difícil o simples parar dos trabalhos. E nós, e certamente eu enquanto otimista, acredito que é possível preservar as árvores de jardim, é possível preservar aquilo que vocês também já apresentaram como um espaço de comunidade, um espaço de bem-estar essencial numa freguesia com grande densidade de construção. E eu acho que isso é possível, mesmo com a questão que trouxeram e que é muito relevante, da impermeabilização dos solos. Enfim, há várias técnicas que permitem que as árvores sejam preservadas, caso a Metro de Lisboa queira nisso investir, uma vez mais. Mas acho que mesmo a obra avançando, há ainda espaço para nós preservarmos o essencial e, enfim, não sendo se calhar a resposta que vocês gostariam de ouvir, dentro do mal há algumas coisas que se conseguiriam preservar, mas insisto, e com isto termino, o grande problema está no facto da Metro de Lisboa não divulgar os estudos que sabemos que tem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Seria agora a vez do PAN, também não estando presente, e dou de imediato a palavra novamente aos responsáveis do Fórum Cidadania para poderem responder ao que bem entenderem. Têm para o efeito cerca de 8 minutos. Faz favor. Vou começar por responder à senhora arquiteta Saavedra. A providência cautelar que foi agora resolvida é sobre o concurso, não é? Sobre a empresa que protestou por ter perdido o concurso. Ainda resta a nossa providência cautelar, que estamos a aguardar o recurso que está pendente no Tribunal. Portanto, se o Tribunal Administrativo de Lisboa nos der razão, a obra vai mesmo ter que ser corrigida. Pronto, porque nós invocamos que a declaração de impacto ambiental não está certa. Viola os planos de PDM e o plano de urbanização de Alcântara. Depois, sobre as alternativas, nós da outra Comissão de Obras Públicas tivemos aqui o engenheiro Pompeu dos Santos, que defende uma das possíveis alternativas e julgamos nós também é a nossa proposta, e aliás era a proposta que estava no plano original de extensão do metro, não é? Que é o metro cumprindo as distâncias regulamentares entre estações. A estação que agora abre nas Amoreiras, em frente ao Hotel Dom Pedro, abriria no cimo de Campolide e, portanto, faria com que a outra estação também recuasse e, portanto, a estação das Amoreiras, a abrir nas Amoreiras, seria já do outro lado, não é? A entrada de Campo de Ourique, da Ferreira Borges, e a estação do Jardim da Parada passaria para a Francisco Metraço junto à igreja. E, portanto, já não se poria este problema do Jardim da Parada. Porque o túnel realmente passaria muito abaixo e, portanto, não haveria este problema das árvores do Jardim da Parada. Depois também não haveria o problema do baluarte, mas isso não é propriamente aqui para esta Comissão. Portanto, esta alternativa de passar a estação para a Francisco Metraço existe e é perfeitamente execuível, como o engenheiro Pompeu na outra Comissão apresentou a sua proposta, o desenho. E, portanto, volto a referir, esta proposta, esta alternativa estava no plano anterior, okay, de expansão do metro. Por razões várias, foi alterado, com a participação realmente da Câmara Municipal de Lisboa, isto é a minha opinião, mas é para favorecer o condomínio que vai nascer na Artilharia 1 lá em cima. E, portanto, foi esse o objetivo, basicamente. Mas, se o Tribunal, voltando ao princípio, se o Tribunal nos der razão na previdência cautelar, a obra vai ter que ser mesmo corrigida. Haja custos ou não haja custos. É o que assim julgamos. Sobre a participação cívica, realmente é uma tristeza, porque nós participamos, mas pouco ou nada conseguimos, seja com que composição for a Assembleia da República ou a Câmara Municipal de Lisboa, neste caso. E, portanto, esperamos que desta vez seja ao contrário e que possamos sair daqui satisfeitos com a nossa participação. É apenas 2 observações. Eu fui técnica superior durante 40 anos do Ministério do Ambiente, exclusivamente, depois estive também na Universidade de Évora como professora, mas nunca tive atividade privada. E da minha experiência, o que é de facto um bocadinho chocante é que nós, desde o início, nós e uma série de comissões, alertaram a Câmara Municipal, alertaram o Governo, alertaram o Metropolitano, que estava a ser violado o Plano de Urbanização de Lisboa, o PTM de Lisboa, a estrutura ecológica, etc. E como o Sr. Deputado diz, isto foi alertado desde o princípio. A falta de transparência, o pedido dos planos concretos foi sempre dificílima, mas a Declaração de Impacto Ambiental é de 26 de agosto de 2022. Nós metemos a providência cautelar em novembro de 2022. Não chegou a ser 4 meses depois, 3. E a decisão da doutora juíza foi de agosto de 23. 8 meses depois. Isto não parece propositado. De facto, agora chegamos ao facto consumado. O recurso foi decidido em 8 de setembro de 2023. Portanto, assim é de facto, parece intencional, que portanto, não são cumpridos os planos, é alertado, mas vamos andando agora. Claro que tem um custo, obviamente que tem. Não tenho mais nada a dizer.
Eu queria esclarecer uma coisa. Interesse público é sempre dos cidadãos. E ao longo deste tempo, de 2 anos, o que eu assisti foi um prorrogar de prazos de entregas de relatório, de pedidos que foram feitos inclusivamente ao Provedor de Justiça para que o Metro entregasse os 17 estudos e os 5 estudos da estação, e isso foi sempre recusado ao longo do tempo. Eu não estou aqui, eu iniciei a 8 de junho de 2022, quando foi a sessão de esclarecimento, que já não havia qualquer oportunidade de nós manifestarmos fosse o que fosse, porque a consulta pública tinha terminado poucos dias antes. Portanto, a sessão de esclarecimento não foi uma sessão de esclarecimento, foi uma sessão de imposição. E ao longo deste tempo, nós sempre solicitámos todos os documentos. Todos os documentos são necessários para nós interpretarmos se efetivamente aquela era a única solução. E isso nunca aconteceu. Quando há esta recusa, até do relatório, de um resumo, que é feito para a análise do impacto no jardim, e que nós sabemos que aquela análise vai de encontro àquilo que nós sempre dissemos ao metropolitano, que aquele 4+2, ou aquela declaração de impacto ambiental da Profico, que depois dá origem à declaração de impacto ambiental da APA, estava ferido, que aquilo não fazia nenhum sentido aquilo que lá estava escrito, e que este relatório da UTAD faz cair por terra aquela declaração de impacto ambiental. O que é certo é que até hoje nada nos foi entregue, não há transparência neste processo, nunca houve uma prorrogação intencional dos prazos, ultrapassados até por aqueles que estão na lei, para chegarmos a um ponto em que dizem: peço imensa desculpa, está tudo resolvido, não podemos fazer mais nada. Portanto, este projeto inicialmente tinha 304 milhões afetos, neste momento está-me a dizer que são 405, portanto já subiu 1 milhão. Justifique-me como é que se sobe 1 milhão e me dizem que não se pode voltar atrás. Só para dizer que a obra realmente não se encontra em execução. Não há obra em execução nenhuma. Não há obra em execução. Pronto, tem ainda cerca de um minuto e meio, não sei se querem dizer algo mais. Pronto, assim sendo, nós vamos dar por concluída a nossa audiência, dizer, sobretudo, aos responsáveis desta associação que irá ser feita uma súmula desta reunião, que há de ser distribuída por todos os partidos, e os partidos terão a oportunidade de encetar iniciativas legislativas, que bem entendam, com base nesta apreciação que aqui foi feita, da auscultação em discurso direto desta problemática, e, portanto, resta-me agradecer-vos, sobretudo, a vossa disponibilidade, a vossa luta, por algo que consideram legítimo, e nós também faremos a nossa parte, cumprindo escrupulosamente aquilo que é o nosso regimento. Por isso, muito obrigado e até breve, espero eu.